Amém? Hoje nós vamos aprender algo muito importante no tocante às misericórdias de Deus, a cura do Senhor na vida do homem. Amém? Nós vamos ler em João capítulo 5, no versículo 1 até o 15. Nós vamos bem devagar para que os amados possam entender. Amém? O título é O Tanque de Betesda. Amém? Então diz assim, João 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Amém, amados? Então aqui nós vemos, amados, que havia esse tanque em Jerusalém, que se chamava Betesda. E esse tanque era onde o Senhor derramava a misericórdia, amados, sobre a vida daquele povo. Porque você vê que a enfermidade, ela é algo muito triste na vida do ser humano. A pior coisa é o ser humano estar com dor. A pior coisa é o ser humano ser aleijado, ser cego, não é verdade? E depender das outras pessoas. Porque a enfermidade leva o ser humano a depender do outro. E a gente sabe que nem sempre as pessoas estão ali para ajudar a gente, nem sempre podem também, muitas vezes não querem também. Então havia esse tanque que era uma esperança para esses doentes. Então se aglomerava uma grande multidão de doentes de todas as espécies, cego, paralítico, cancerosos, de todo tipo de enfermidade. Então, uma vez ou outra, o anjo do Senhor descia e tocava aquelas águas. E o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Amém, amados? Então você vê que tudo, amados, no tocante à nossa vida, tem um esforço. Você vê que o anjo tocava a água, mas tinha que haver um esforço daqueles doentes de entrar na água. Eles tinham que se esforçar. Agora você imagina uma pessoa cega, né? E ele tinha que mais ou menos mirar aquele tanque. Quando ele percebesse a agitação, ele tinha que se lançar na frente de todos que enxergavam. Outro se arrastando, outro com talvez um câncer, uma ferida, grande, de grande proporção, mas tinha que ter esse esforço. Amém? Então era a esperança. Deus derramava sobre aquelas pessoas e eles ficavam ali. Então você vê que o primeiro que tocasse nas águas era curado de qualquer enfermidade e os demais tinham que aguardar uma outra oportunidade. Amém? Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Olha para você ver. Quando o Senhor Jesus ele surge na terra, como a graça, como que as coisas mudam. Então o próprio Senhor Jesus foi até esse homem, que há 38 anos ele vivia naquela enfermidade, ele não podia andar, ele era paralítico. Amém? Então o Senhor Jesus perguntou para ele: Você quer ser curado? Porque, amados, uma pessoa, quando ela está com uma enfermidade, ela tem que querer ser curada. Tem que haver um querer da parte dela. Porque, infelizmente, amados, tem pessoas que às vezes ela é paralítica, às vezes ela é cega, às vezes ela tem uma deficiência. E principalmente aqui no Brasil, a gente fala para ela assim:
Ó, você tem fé de ser curada? Você quer ser curada? E muitos já chegaram para mim e disseram: mas se eu for curado, eu perco meu benefício. Olha só para você ver a situação. Então, isso faz nós entender que não são todos que querem. Amém? Porque o apóstolo Paulo ele disse que tem muitos que fazem da piedade fonte de lucro. Então, tem pessoas que se aproveitam da sua enfermidade, da sua necessidade, né, para viver. Por isso, o Senhor Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele disse assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém. Olha só para você ver. Então ele era sozinho. Amém? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim e entra. Olha só para você ver a situação desse paralítico. Então, amados, dá para nós entendermos que ele já estava ali há algum tempo e que ele já tinha visto o anjo tocar nas águas várias vezes. Mas a hora que ele se esforçava, você imagina um paralítico se esforçando, né, se gatinhando para se jogar. Então ele usava todo o seu esforço. A hora que ele pensava que ele ia conseguir, vinha outro mais rápido, porque ali todos queriam ser curados. E todos iriam se esforçar de uma forma grandiosa. Amém? Então ele falou que, em primeiro lugar, era sozinho, não tinha ninguém. E ali, né, amados, todos que estavam ali tinham um propósito, que era ser curado. Não é verdade? Muitos talvez até falavam para ele: olha, eu vou ser curado, depois que eu for curado eu venho aqui e te ajudo. Aí a pessoa era curada e esquecia dele. Muitos tinham prometido para ele: não, eu vou pular primeiro, quando eu for curado eu vou estar bom, aí eu te jogo você. Mas você sabe como que é o ser humano, né? Quando ele consegue aquilo que ele quer, ele esquece dos demais. Amém? Então era uma situação. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Então você vê a graça chegando até aquele homem. Quando Jesus chega até aquele homem, já não era necessário mais ele entrar nas águas, correr para as águas, mas o próprio Deus o visitou ali. Amém? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então você vê que imediatamente, amados, ele foi curado, já pegou sua maca e ele foi embora, né? E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e anda. Amém, amados? Então, ele pegou porque ele viu que esse homem não era qualquer um. Ele tinha autoridade. Então você vê que quando o Senhor Jesus começou a falar com ele, ele já chamou o Senhor Jesus de Senhor. Senhor, eu não tenho ninguém. Amém, amados? Então você vê que muitas vezes, amados, nós, na nossa vida, nos encontramos sozinhos. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos de dificuldade, em momentos de enfermidade, mas nós temos que saber que o Senhor Jesus, Ele está com cada um de nós. Amém? O homem, aí diz assim, né? Então, perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Amém? Aí você vê que algo interessante aconteceu aqui. Você vê que Jesus curou esse homem e sumiu no meio da multidão. Agora olha para você ver o segundo milagre. O primeiro milagre aconteceu na sua carne, na sua enfermidade física, mas aconteceu um outro milagre. No versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Então ele reconheceu, amados, que aquela cura só podia vir das mãos do Senhor.
E então ele já tomou uma decisão de mudar a sua vida. Então você vê que ele já foi uma pessoa bem-aventurada, feliz. Ele aproveitou as suas pernas para caminhar para o Senhor, para ir para o templo. Então, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então aqui nós entendemos o outro mistério, que muitas enfermidades vêm sobre a nossa vida devido ao pecado, devido à desobediência. Amém? E quando o Senhor nos perdoa, então essa enfermidade ela vai embora. Tem enfermidade que é da idade, tem enfermidade que vem com o tempo, mas tem algumas enfermidades que ela vem por causa do pecado. Amém? Porque o pecado, amados, ele traz dor, traz sofrimento e traz doença na vida das pessoas, né? Quantas pessoas, muitas vezes, ela não é afligida com uma doença para que ela venha voltar para o Senhor, para que ela venha tomar uma atitude de mudar de vida. Muitas vezes é permitido uma pessoa ficar enferma para ela reconhecer a Deus, para que ela não vá para o inferno. Você vê que Ezequias, o Senhor querendo salvar a alma dele, permitiu que ele ficasse enfermo. E mesmo a enfermidade sobre a vida do rei Ezequias, ainda assim, não despertou ele. Então o Senhor teve que ser mais duro com Ezequias. Ele mandou o profeta ir lá e falar: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E quando o profeta saiu, então ele sentiu o choque. Eu vou morrer, eu preciso me consertar com Deus. E foi aonde ele se arrependeu dos seus pecados. E ele chorou como uma criança. Amém? Quando ele se arrependeu, o profeta voltou lá e falou: o Senhor ouviu o seu arrependimento, a sua oração, e você não vai morrer mais. Pelo contrário, você será curado e ainda terá a vitória sobre os seus inimigos. Então você vê, uma vez que há o arrependimento, o pecado é removido, então vem a cura. Amém? Vem aquela libertação do pecado. Por quê? Ele ia morrer. Porque a palavra diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Ezequias tinha se esquecido do Senhor. Ele estava afastado do Senhor e não percebia isso. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, amados, para que nós não venhamos de acordo com o decorrer do tempo e se esquecendo de Deus, e se esfriando, e se tornar um crente morno, desprezível a Deus. Amém? Em Lucas capítulo 5, versículo 23 e 25, diz assim, o próprio Senhor Jesus novamente falando: que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então você vê mais um exemplo que tem enfermidade que ela vem na vida da pessoa por causa do pecado. E o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta: qual que é mais fácil para Deus? Dizer: perdoados estão os seus pecados, ou seja curado, levanta e anda? Então você vê que realmente o pecado traz a enfermidade sobre a nossa vida. Amém? No 24 diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então mais um outro paralítico sendo curado aqui pelo Senhor Jesus. Amém? E no 25 diz assim: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Olha a gratidão. Por que, amados, que muitas vezes, dependendo do tipo da enfermidade, ela vem pelo pecado e não adianta a pessoa ser curada se não houver o perdão do pecado? Porque se a pessoa for curada e não nascer de novo, ela volta a pecar novamente. Você imagina um fumante que está condenado, descobriu que está com câncer porque fumou a vida inteira. Ele foi curado. Se ele não nascer de novo,
ele vai ver que o pulmão dele está bom de novo, ele vai voltar a fumar de novo. Não adianta, não é verdade? Vai continuar destruindo o seu corpo. Então, amados, da mesma forma que nessa época, quando o Senhor Jesus estava aqui, havia uma esperança para o enfermo, havia o anjo mensageiro do Senhor que descia e tocava nas águas. Hoje, nos nossos dias, também o Senhor está derramando a misericórdia. Amém? Então você vê que no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, os milagres não param de acontecer. Os paralíticos têm se levantado, os cancerosos têm sido curados, os lunáticos têm sido curados, HIV, AIDS tem sido deletado do sangue das pessoas. Por quê? Porque o profeta do Senhor tem ensinado o arrependimento, tem ensinado o nascer de novo. Então, quando o pecado ele é perdoado, então a pessoa ela recebe a cura, ela recebe um novo nascimento, ela começa uma nova vida. E agora, amados, dia 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro, terá mais uma conferência de pastores. Né? Quando a gente fala pastores, que começa nos pastores, nos líderes e vem até o povo. É para todos. Amém? Então, o profeta do Senhor estará pregando a mensagem da cruz e do sangue. E no dia 3 haverá mais um serviço de cura, onde o profeta do Senhor, David Warren, estará decretando o sangue de Jesus. Amém? Sobre a vida das pessoas. Então, é a oportunidade para aqueles que estão enfermos, para aqueles que têm uma enfermidade, seja qual for, de ouvir a mensagem no dia 2, entender a mensagem da cruz e do sangue, se arrepender e no dia 3 ouvir o decreto de cura com toda a sua fé, para que venha receber a cura do Senhor, o alívio. Amém? Porque a pior coisa é a pessoa ser doente, a pessoa ter dor, né? Enfermidade física, enfermidade espiritual, depressão, tristeza, angústia, tudo isso tem que ser removido da nossa vida. Amém? Então, o que é necessário, amados, para que isso venha acontecer na minha vida, na sua vida, hoje, nos nossos dias presentes? Precisa ter o querer. Eu quero ser curado. Porque você tem que querer a sua cura. Você tem que almejar a sua cura com fé. Amém? Porque aqui no versículo 6 você vê: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquela situação durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então tem que haver um querer verdadeiro da pessoa ser curada, né? E segundo passo, tem que ter fé. Não é verdade? Tem que acreditar. Ah, você vê, hoje as coisas estão mais fáceis. Não tem como talvez você ir até o Rio de Janeiro, participar da conferência e participar do serviço de cura, ouvir o decreto pessoalmente. Mas hoje nós podemos fazer isso através da internet. Amém? Nós podemos ter isso na nossa vida através da internet. E o segundo passo é ter fé. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos receber nada de Deus. Por quê? Porque se nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Como você vai orar a Deus se você não crê que Ele existe? Se você não crê que Deus existe, então você não tem fé. E você tem que crer que o Senhor recompensa aquele que busca. Então, se você busca a sua cura, o Senhor vai te dar. Amém? E o terceiro passo é o quê? Ouvir o decreto. Ouvir com fé. Por quê? Porque nos 4 cantos da terra, onde o profeta tem pregado e tem realizado o serviço de cura, e as pessoas têm ouvido com fé, o milagre tem acontecido.
em todos os países do mundo. Não importa o idioma, não importa os costumes deles. Se eles se arrependem e eles decidem tomar uma posição e houve o decreto de cura, os milagres acontecem. O cego enxerga, o paralítico anda, o canceroso, o câncer estoura, seca, fecha, as feridas fecham, o HIV/AIDS é deletado. A pessoa está HIV positivo, vai lá, faz o exame, dá negativo. Faz outro exame novamente, faz 3, 4 exames e vê que verdadeiramente o Senhor curou. Mulheres que não tinham útero, o Senhor fez outro útero, criou outro útero e teve filhos. Isso é o poder de Deus, amados. Mas tem que querer, tem que ter fé, tem que ouvir o decreto. E depois que receber a cura, tem que testemunhar. Amém? Tem que testemunhar. Porque o nosso testemunho é a gratidão. Como que nós podemos agradecer a Deus? É através do nosso testemunho. Testemunhando. Amém? E você vê que tudo isso que acontece, amados, né, já foi predito lá em Isaías, no capítulo 29, 19, que diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais as trevas, escuridão, e os olhos dos cegos tornarão a ver. Então você vê que é uma promessa do Senhor. E está acontecendo nos nossos dias. E por que não acontece na igreja moderna, na igreja da prosperidade? Porque você imagina se acontece esses milagres que acontecem no Ministério de Arrependimento e Santidade nessas igrejas. Como que esses falsos profetas usariam isso para ganhar dinheiro? Amém, amados? E aqui nós só queremos uma coisa: preparar as almas para a vinda do Messias. Amém? Buscar a cura para que venhamos a ter o alívio da nossa carne, para que nós venhamos a buscar o Senhor e nos preparar adequadamente até o dia do Senhor. Amém? Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Então você vê que a esperança daquele que está enfermo, daquele que o médico chega para ele e fala: você não tem jeito, eu vou ter que fazer um tratamento com você, mas você não vai passar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está desenganado. E aquela pessoa só vai se alegrar porque o Senhor dará cura para ela. Não há mais esperança na medicina, não há mais esperança nos remédios, amém? Mas somente no poder de Deus. E em Mateus 11:5 diz assim: os cegos veem, os mancos andam, leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então você vê que o Evangelho Santo verdadeiro tem sido pregado. E todos aqueles que têm ouvido, têm entendido a mensagem do Senhor, que o tempo acabou, que o Senhor Jesus está vindo e que há uma necessidade de nós nos preparar adequadamente para a vinda do Senhor, abandonando o pecado, nascendo de novo. Amém, amados? Nós temos que fazer isso de todo o nosso coração. E a oportunidade está aí. Mais uma vez, o anjo vai tocar as águas. E aquele que querer entrar nas águas da misericórdia do Senhor será curado. Amém? Então eu estarei mandando para vocês o link para que vocês não venham perder essa ministração, que será dia 2 e dia 3. Dia 2, a mensagem da palavra do Senhor, a preparação para a vinda do Senhor. E no dia 3, o serviço de cura. Amém? E vocês verão com seus próprios olhos os paralíticos andando, os cegos enxergando e os tumores explodindo e o nome do Senhor sendo pregado a toda a nação. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos o poderoso nome de Jesus. E nós não podemos perder essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a palavra do Senhor e ouvir o decreto de cura. E mandar também esse link para todos aqueles familiares
que tem uma enfermidade, um amigo, algum conhecido, que é a oportunidade. Você falar para ele, você crê que Deus pode te curar? Creio. Então você vai ouvir a mensagem, você vai ouvir o decreto de cura e assim será feito segundo a sua fé. Amém, amados? Louvado